Vamos lá para Efésios 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 15, o texto diz assim: tenham cuidado, Paulo está dizendo à igreja em Éfeso e está dizendo para a gente hoje, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Na minha Bíblia, a tradução, a NVI fala, deixem-se encher pelo Espírito. Mas talvez na sua tradução, na Almeida Revista, em outra tradução, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Seja enchei-vos do Espírito ou deixem-se encher pelo Espírito, as duas frases estão no imperativo. Enchei-vos, deixem-se encher pelo Espírito. E quando a gente olha na tradução Almeida que diz enchei-vos do Espírito, o imperativo é seguido do gerúndio. Falando, cantando, salmodiando, dando graças, ou seja, como seremos cheios do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Começa aí. Começa o que está saindo da nossa boca. O tema dessa palavra, pastor Marcelo, é o que está saindo também enche. O título dessa palavra é o que está saindo também enche. Aí a gente se lembra daquele texto daquele episódio que Jesus viveu e que é descrito no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15, que Jesus estava comendo e os fariseus começaram a questionar por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E aí eles começam a questionar Jesus e Jesus fala assim, mas tem problema em lavar a mão? Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. E aí tem aquele reboliço, esse cara está doido. E os próprios discípulos ficam confusos. E aí Jesus explica para eles. E Jesus diz para eles assim, lá em Mateus 15, 18 a 20, mas as coisas que saem da boca, vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus está falando que o que contamina não é o que entra, porque o que entra vai para o estômago e é eliminado. Mas o que sai da boca tem o poder de vida e morte, não é isso que a palavra diz? Que o poder da vida e da morte está na língua. Tiago diz que se o homem dominar a sua língua, é perfeito varão. Então, às vezes, a gente pensa que o nosso grande adversário é o diabo. Será? Ou o nosso grande adversário é a nossa própria boca? Será que as nossas conversas, nós estamos saindo das nossas conversas cheias do Espírito? E você já deve ter vivenciado esse exemplo, gente. Às vezes você está bem, você está feliz, está um dia legal, gostoso. Aí você vai conversar com alguém. Aí a abençoada te conta todos os BOs, todos os problemas, todos os escândalos. Você ficou sabendo? Não, você lê Fuxico Gospel. E se você não lê, a irmã te dá o recado. Ficou sabendo que fulano caiu? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou contando para você orar.
Mentira, está contando por nada, gente. Está contando porque gosta de uma fofoca. Gosta de uma novidade. E, gente, o que ganha área rapidamente é conversa fiada. Tanta coisa boa acontecendo, tanta gente sendo alcançada pela bondade, pela misericórdia, pelos trabalhos sociais lindos que muitas igrejas têm, mas isso não dá notícia. Se nós estivéssemos propagando boas notícias, a vida de muita gente estava sendo poupada do suicídio. Mas o que dá ibope, gente, é uma coisa tão doentia e tão demoníaca no espírito que rege esse mundo, que os programas que dão muita audiência, é aqueles programas que pinga sangue pela televisão afora. E o apóstolo Paulo está sendo direto aqui, ó, enchei-vos do Espírito, porque os dias são maus, então não é uma sugestão, é uma ordem, está no imperativo, enchei-vos do Espírito, que a coisa em Éfeso está fervendo, não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar brincando de ser crente, o principado desse lugar é forte, Diana está dominando tudo, enchei-vos do Espírito. Como, Paulo? Que a gente vai ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando você conta aquilo que Deus fez, faz e fará. Quando nós conversamos sobre as profecias, quando nós conversamos sobre a palavra, quando nós conversamos sobre aquilo que Deus fez na nossa vida, um testemunho. Como isso aquece o nosso coração. Eu sempre prego essa palavra, porque nós temos um grande problema com a nossa boca. E nesse tempo a gente está vendo o efeito maligno disso, gente. Eu fico imaginando o tempo que os telejornais gastam para nos deixar em choque. Me dá água aí, meu bem, por favor. Para nos deixar em choque. Só está notícia ruim. Tantos morreram, tantos adoeceram, mataram, morreram, foi estuprada. Gente... E aí você liga a televisão e fica se alimentando daquilo. Não tem jeito de você ouvir isso e sair cheia do Espírito. Você sai cheia de incredulidade, cheia de desânimo, cheia de abatimento. Você fala, Deus, o Senhor não está vendo isso que está acontecendo, não? Esse mundo está muito ruim, eu quero morrer. Ou então, não quero morrer, não, eu quero que Jesus volta. Mas o Senhor não voltou ainda. Então tem muito trabalho a ser feito aqui. Tem muita gente para Deus arrancar do inferno. Mas se você fica desesperada, interessa ao inferno que você fica desesperada e vazia. Você é cheia de desespero pelas palavras que estão chegando dos seus ouvidos. Falando entre vós com salmos. Quando a gente vai ler os salmos, gente, a gente vê a majestade de Deus sendo proclamada ou arrependimento. O salmista se arrepende, o salmista pede direção, ou o salmista proclama a glória e a majestade e o poder de Deus. Será que nós estamos falando? E eu me lembro que uma vez eu estava numa mesa, em outro país, e eu tinha acabado de chegar, e aqueles irmãos ali me receberam na casa deles para o almoço, nós almoçamos, e tivemos um tempo de comunhão à mesa. O tempo de comunhão à mesa, gente, ele pode assim... A mesa foi Deus que inventou, gente. É maravilhoso o que pode acontecer ao redor de uma mesa. E aterrorizante também. Porque o diabo não desperdiça mão de obra. Se você está disponível ali, ele não vai desperdiçar a oportunidade. E aí nós estávamos ao redor da mesa, e aí um dos anfitriões da casa falou comigo, senhor pastora, você está sabendo de fulano de tal? Sabendo? Não está sabendo não. Fulano de tal falou isso, isso e isso. Deu o maior problemão aqui na igreja tal. Porque ele falou isso, isso e aquilo. Poxa, o povo está decepcionado. E não sei o quê, não sei o quê. E começou a desnudar, a demolir o irmão diante de mim. E começou a contar, falar. E eu falei assim, espera aí. Vamos orar. Eles olharam para mim com a cara, com uma interrogação na cara. Vamos orar. E eu comecei a orar
por aquele irmão que eles estavam desnudando diante dos meus olhos. E eu comecei a orar e a chorar. E aí o Espírito Santo, gente, não foi a Helena. O Espírito Santo me moveu numa intercessão de pranto, de lágrima, de arrependimento, por identificação. Ô Senhor, é nosso irmão, Senhor, ele é nosso irmão, o que atinge ele, atinge a gente, Senhor, nos perdoa, Senhor, muda o nosso coração, Senhor, dá unidade para a igreja, Senhor, levanta o teu filho, Senhor, ele é teu servo, ele é teu. Gente, quando acabou aquela oração, eu estava acabada, e o ambiente tinha mudado a atmosfera. Nós temos que ter coragem de interromper o tricotar do inferno. Ele começa a tecer maledicências no nosso meio. Você viu fulano no Instagram? Você viu o que falou? Espera aí, eu tenho 2 irmãos, gente, mais velhos que eu, Wagner e o Alexandre. Eu nunca vou levar a feiura deles, a falha deles, a mancada deles, o equívoco deles, a teologia errada deles. Eu não vou levar isso para a rede social, não. Por quê? Porque eles são meus irmãos. Ninguém bate neles, não. Eu bato, ninguém mais bate. Eu defendo eles. E se eu tiver que brigar, eu brigo com eles. A gente lava a roupa suja em casa, não é em rede social, não. Mas hoje os crentes se alimentam disso e quer ser cheio do Espírito? Não vai rolar. Ou você senta na roda dos escarnecedores no Facebook, Instagram, ou você deleta e fala, isso não está me edificando, não sigo mais essa pessoa, não vou estar em concordância com isso, eu vou estar em oração no meu quarto, eu não vou me juntar com ímpio, ou com joio, para escarnecer do meu irmão. Estando ele certo, ele estando ele errado. Sei lá, você é meu irmão, viu, Helena? Quem vai fazer o teste de DNA é o pai. Só ele tem autoridade para falar quem é irmão e quem não é. Você está falando que crê em Jesus, no Espírito Santo, na volta de Cristo, é irmão. A gente quebra o pau com nossos irmãos. Tem as nossas diferenças com eles. Mas a gente não expõe a nudez dos nossos irmãos para ninguém. Ah, mas por quê? Porque a gente é consanguíneo, né, Helena? Pois é, o sangue que nos une é muito mais forte do que os laços dos nossos pais. O preço mais caro desse mundo. Falando entre vós. E falar hoje, gente, não é só falar com a boca, é também falar com os dedos. Falando entre vós. Usa a rede social para ensinar a Bíblia. Usa a rede social para liberar uma palavra de encorajamento. Usa a rede social para fazer oração. Usa a rede social para apresentar o Evangelho. Usa a rede social para fazer o povo rir. Faz o povo rir, tem tanta gente triste. Você vê uma coisa engraçada e que não é impura, que não fere os nossos princípios? Vai lá, publica. Se fez alguém rir num dia triste, já valeu. É melhor do que ficar envenenando, soltando gotas de veneno na alma do povo. Tem gente que não se converte por causa da brigaiada que os crentes ficam na rede social. Umas pessoas que me seguem falam assim, pelo amor de Deus, Helena, eu sou católica, te sigo aqui sempre, mas aqui, se você é crente, é isso aí, estou fora. Falando entre vós. Se você quer ser cheio do Espírito, vigia na qualidade das suas conversas. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu já tive experiências também de eu ser cheio do Espírito só de ouvir uma conversa. Eu nem estava participando da conversa. Eu vi um irmão contando para o outro o testemunho de como Deus age, de como Ele faz, de como tirou ele aqui do Brasil, levou ele lá para o outro lado do mundo para alcançar uma única mulher. Ele foi lá para falar uma frase para uma mulher, que ele nunca tinha visto na vida. Sou eu que tenho que aparecido para você em sonhos. Aí Deus falou para ele, agora pode voltar para o Brasil. E um contando para o outro, eu fui sendo cheia do Espírito, só de ouvir aquela conversa, Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tira uma pessoa do Brasil para ir lá para o outro lado do mundo, para mostrar para ela que o Senhor é Deus. Propaga boas notícias, conta o que o Senhor está fazendo, conta novidade boa, e o que não for bom, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ore.
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa de aprender a cantar na adversidade. Ô, gente, é muito gostoso a gente cantar ao Senhor quando está tudo bem. Não é gostoso? A gente vem na igreja, está tudo bem, aí a Lu ministra o louvor, a gente, oh Jesus, é maravilhoso, mas no dia azedo, no dia mau, no dia da tribulação, no dia que você brigou com sua mãe antes de vir para cá, seu marido quebrou o pau, meu Deus, a coisa está feia. Aí você vem meio assim, né? Glória, glória, aleluia. Vou pegar ele quando chegar lá em casa. Glória. Ou então simplesmente você senta lá no último banco. Essa música de novo. Olha a roupa da líder de louvor. Ai, gente, acende a luz. Mas quando a gente vai de encontro à situação com a arma do louvor. Eu gosto daquela música, né, antiga, acho que é o Ron Kenoly. Quando os poderosos de Judá viram o inimigo. Não é Ron Kenoly, não? Não é do seu tempo, não, né, Lu? O Senhor... O Senhor mandou que eles não temessem, pois daria a vitória. Nos chamou a cantar uma nova canção, abaixar a espada e levantar o louvor. Delícia, né? Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre e sempre. Ou seja, tá ruim, gente? Canta. Sabe aquele ditado? Quem canta seus males espanta, né? É só uma interpretação equivocada, porque aquele que ousa adorar, a celebrar ao Senhor, a cantar, a salmodiar a Deus no seu coração e também saindo pela boca, muda a atmosfera ao redor também. Experimenta cantar. Quando nós cantamos e salmodiamos ao Senhor, somos cheios do Espírito, os nossos olhos, eles são limpos. E a gente começa a enxergar o agir de Deus, onde normalmente, pela nossa carne, nós não enxergaríamos. Por isso que é importante nós vivermos pelo Espírito, sermos conduzidos pelo Espírito, sermos cheios do Espírito, porque quem é cheio do Espírito não vê as circunstâncias como todo mundo vê. A gente enxerga diferente. Não, esse negócio está ruim, mas peraí, Deus tem um propósito aqui, gente. Ele não perdeu o controle, não. Deus não perdeu a soberania porque essa pandemia aconteceu, não. Ele continua sentado num alto sublime trono. Se Deus está permitindo essa bagaça aí, tem um propósito.
bora aprender. Mas a gente fica, ó vida, ó céus, ó azar, vou morrer. Não, enchei-vos do Espírito. Cantando, salmodiando a Deus no vosso coração. Espera aí, saiu do texto. Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por algumas coisas. É o que está escrito aí? Dando graças pelas coisas legais que você tem. Por todas as coisas. Ô, gente, a gratidão antecede o milagre. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus não falou, Pai, me dá poder aqui, Lázaro, levanta. Não, ele falou, Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças. É isso que ele ora quando ele vai ressuscitar Lázaro. Quando ele vai multiplicar os pães e peixes, ele não fala, vamos multiplicar os pães e peixes. Vou fazer uma mágica aqui, ó Senhor, para que todos vejam que eu tenho poder, multiplica. Não, Senhor, eu te dou graças. Quando ele estava entregando o seu próprio corpo para ser moído, ele falou, Pai, eu te dou graças. Ele está na mesa da Santa Ceia, eu te dou graças. Não é à toa que a Bíblia fala várias vezes, sede agradecidos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Várias instruções, dai graças, dá graças, dá graças, dá graças, dê graças, porque dar graças é consequência de um coração agradecido. Um coração agradecido também enxerga o mundo com outros olhos. Um coração murmurador, gente, a vida está boa, e está lá, ó céus, ó azar, uruca. Tem um lençol branco enorme, mas está enxergando, a parede é toda branquinha, mas estou enxergando, tem um pontinho aqui. Conhece alguém assim? Né? Porque a vida está difícil, né? Você está vivo, querido? Então não está tão difícil, não. Se nós estamos vivos, tem esperança. Tem propósito ainda para ser vivido. Não terminou ainda. Se nós estamos vivos, Deus ainda tem um plano para ser executado em nós e através de nós. Senão, Ele não estava desperdiçando tempo com você, não. Já tinha te recolhido, tinha te levado para Ele. Se estamos aqui, é porque tem um propósito ainda. Mas, gente, a gente fica embaraçada na murmuração. Você já viu uma pessoa chegar na fila do banco e falar assim, que fila que é essa? Olha aí, olha aí, olha aí. Ô, gente, toda vez que eu vejo nesse banco é desse jeito. Aí o outro logo lá na frente grita, vira para trás, nunca viu na vida. Vira para trás e fala assim, é mesmo, né? Minha miséria esse banco. Isso é culpa do governo. A outra fala assim, é isso mesmo, a gente tem que fazer piquete, a gente tem que fazer protesto, falta de respeito. Num instantinho você arruma um tanto de amigo para murmurar com você. Agora, se chega uma pessoa e fala assim, ai, que lindo, uma fila grande. Bendito seja Deus, eu tenho as pernas boas para aguentar a fila. Em unanimidade, a fila olha para trás, tipo assim, chama uma ambulância interna. Está mal. Olha assim, dos pés à cabeça, tipo assim, a louca. Por quê? Porque dá ibope é murmuração. Tem gente que faz amigo na murmuração. É só você começar a reclamar de qualquer coisa que logo alguém vai se manifestar. Vai dizer, é mesmo, é isso mesmo. É um absurdo mesmo. Artimanha para puxar papo, né? Chovendo, né? Difícil. Chuva. Calor, né? Que dia, hein? Antessala do inferno. Como a gente murmura para tudo na vida. Tô gorda, tô magra. Sou branca demais, sou preta demais. Meu cabelo era anelado, queria que ele fosse liso, queria que meu cabelo liso fosse anelado. E todo mundo insatisfeito. E o apóstolo Paulo nos ensina, contentai-vos. Ele fala assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso padecer necessidade. Eu posso ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Aí a gente pega o versículo, isola o versículo do texto e marcha, o poeirão sobe. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entendo o contexto. Posso passar fome? Posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ser humilhado? Posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter falta de coisa? Posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso esperar ainda minha oração que não foi ouvida? Posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso adorar a Deus mesmo quando as circunstâncias me são contrárias. Posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar um câncer? Posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar uma crise no casamento? Posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não estou sozinha, nem no alto da montanha, nem no fundo do vale. Ele me prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segura na mão de Deus e vai. Mas quantas vezes, vida, céus, azar. E outra, a murmuração nos impede de ver da bênção que já temos hoje. Às vezes aquele milagre que você está esperando ainda não chegou, mas já tem outros milagres estão acontecendo aqui agora. Tem um filho seu que está desviado, tem outro que está no caminho. Os meus todos estão desviados, Helena. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esses meninos estão sendo treinados. Mas minha família inteira está desviada. Mas você está firme, mulher. Então tem alguém para orar por eles. Glória a Deus. Vocês entenderam, gente? Dando graças. Enchei-vos do Espírito dando graças. O que o diabo gosta de ver é você murmurando. Quando a gente olha para Jó, gente, que coisa linda, Jó. A mulher dele falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você está louca? Você é alguma doida? Se eu recebo o bem de Deus, eu não posso receber o mal dele? Ele é o meu Deus. Quantas vezes somos roubadas porque murmuramos? Nós entregamos de bandeja a nossa bênção. Porque o que sai da nossa boca é o que nos contamina. Nos contamina. Nós sucumbimos quando reclamamos. Você conhece uma pessoa que só murmura, o semblante dela é caído. E as pessoas começam a fugir dela. Porque ninguém suporta uma pessoa que só fica reclamando. Você está bem? Mais ou menos. Tem gente que gosta de chamar a atenção pela murmuração. Sai dessa lama. Isso é uma gíria da minha época. Sai dessa lama, jacaré. Murmuração não leva a gente para lugar nenhum. Muito pelo contrário. É uma âncora que puxa a gente para baixo. Não uma âncora numa tempestade. Uma âncora que é lançada sobre o barco. Te afunda. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que é sujeitando-vos uns aos outros? Não seja arrogante. O arrogante é que não abaixa para ninguém. O arrogante, não, ninguém me manda. Submissão. Gente, isso aqui deixou claro, a submissão não é algo exclusivo para a mulher em relação ao marido, não. A submissão é para o crente. É natural do crente não ficar disputando poder. É natural do crente, entendendo a sua identidade, ocupar o seu lugar, sem desautorizar ninguém, sem disputar poder com ninguém, sem precisar de sobrepor a ninguém. Eu sei quem eu sou, gente, quem sabe que é? Às vezes as pessoas falam para o João assim: nossa, João, você não liga da sua esposa se destacar mais do que você, não? Entendeu nada. Entendeu nada. Eu só me destaco porque eu estou debaixo de uma liderança gentil, como a de Cristo.
Quando o homem entende o papel dele como protetor da mulher, que ama a mulher como Cristo ama a igreja, essa mulher voa. Assim como Cristo dá poder e autoridade para a igreja, um marido que ama a esposa como Cristo, também dá para ela poder e autoridade. É simples assim. Por quê? Porque ele não é inseguro na identidade dele. Ele sabe quem ele é. Ele sabe as habilidades dele, o dom dele, o chamado dele. Ele não precisa de provar para ninguém quem é grande, quem é pequeno. Gente, isso é coisa de gente que está com o coração tomado pela arrogância e pelo orgulho. Então, é primordial que nós, como filhas da luz, entendamos o que significa sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitar é respeitar o dom de Deus que está na outra, que está no outro. É respeitar que ele também é filho de Deus, que ele também tem um propósito, que ele também tem um chamado, que ele tem uma visão diferente da minha. E dá para a gente conviver junto. Eu posso aprender até com os erros do outro. O outro é um potencial de ensino para mim. Às vezes você senta com uma pessoa analfabeta, ela não sabe nem ler, nem escrever. Ela vai ter muita coisa para te ensinar. É uma riqueza, é um universo. Uma pessoa é um universo, gente. Uma história, uma coisa linda de Deus. Mas a arrogância, e principalmente nesse tempo, como a gente disputa para saber quem é que está certo. Não, porque eu não gostei da sua frase, não gostei da sua... Porque isso, sim, essa é a minha opinião. Hoje a gente é cheio de opinião e vazio da palavra de Deus. Se a gente tivesse cheio da palavra de Deus, as nossas opiniões iam tomar o lugar que elas têm que tomar, o segundo lugar. Nós não somos guiados pelas nossas opiniões, nós somos guiados pela verdade da palavra de Deus. É simples assim. Então percebam, gente, de tudo isso que a gente falou aqui, 4 se referem à palavra, aquilo que sai da nossa boca. E a última delas se refere à atitude do nosso coração, de nos humilhar, de conceder, de não disputar, de não ter que suprimir o outro, sujeitando-vos uns aos outros por amor a Cristo. Porque eu amo Jesus, eu não tenho problema nenhum com o outro. Quando o nosso relacionamento com Jesus, gente, está ajustado, os nossos relacionamentos horizontais, eles vão sendo ajustados. Se você está cheio de pendenga na sua vida, é hora de você repensar o seu relacionamento com Deus. Porque se tem uma característica do amor de Cristo sendo forjado em nós, sendo aperfeiçoado em nós, sendo tecido em nós, é que Ele vai nos dando um pouco do seu coração. O caráter de Cristo vai sendo deixado em nós. Então, como não perdoar? Como não sermos amáveis? Como o fruto do Espírito não começa a brotar? Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Enchei-vos do Espírito, porque é a vida de Deus. Por isso que é um imperativo que Paulo fala. Não é uma sugestão, é uma ordem. Senão vocês não vão dar conta. Senão, igreja em Éfeso, igreja em Belo Horizonte, vocês vão sucumbir. Senão a gente vive só a religião, gente. Não um relacionamento com Deus. E o apóstolo Paulo coloca isso como uma urgência, como uma emergência. E ele fala no plural, enchei-vos. Não é uma ordem para a liderança. Olha, Séries, você é pastora dessa igreja, então você tem que ser cheio do Espírito. Pastor Marcelo, você é pastor dessa igreja, então você tem que ser cheio do Espírito. João Lúcio, você é pastor, então você tem que ser cheio do Espírito. Agora, vocês não precisam, não. Não é isso que Paulo está falando, não. Ele está falando para toda a igreja em Éfeso. Ele está falando para cada crente. Enchei-vos do Espírito.
Então não é uma coisa para liderança. Aí tem muita gente que fica escandalizado com o líder que caiu, com aquilo outro. Por quê? O outro é feito do mesmo material que a gente. Todo mundo humano, todo mundo precisa de Deus, gente. Então por isso que é importante que cada um de nós sejamos cheios do Espírito. É uma busca individual, mas também é uma busca coletiva. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, enchei-vos, sujeitando-vos, cantando e salmodiando no vosso, falando, salmodiando, entre vós. É coletivo. Ele está falando para toda a igreja, não para a liderança. A gente ama um líder que vive a vida espiritual para a gente, né? Ah, vai lá, pastora Séries, você é crente por mim. Ah, gostando da pastora Séries, ela é cheia do Espírito. Vem cá, pastora Séries, ora por mim, que você é cheia do Espírito. Põe a mão na minha cabeça, pastora, para você ser cheio do Espírito. E assim a gente vai construindo os nossos ídolos. A ordem de ser cheio do Espírito é para todos nós, é responsabilidade de todos nós. Estudar a palavra é responsabilidade de todos nós. Conhecer Deus é uma responsabilidade de todos nós. Para de fazer do pastor, do missionário, do cantor pop, gospel, para de fazer dele a sua muleta. Para de projetar nele, não, fulano vai ser espiritual por mim. É porque eu não dou conta, né? Mas o fulano é maravilhoso, ó, meu avatar. Justo é o Senhor. Jesus Cristo subiu à cruz para que todos nós fôssemos reconciliados com Deus Pai. Então seja cheio do Espírito. Feche os seus olhos. No idioma original que foi escrito no Antigo Testamento é o grego. E no grego há dois tipos de imperativo. O imperativo fala de algo exclusivo, uma vez só. Quando Jesus, por exemplo, dá aquela ordem nas bodas de Caná da Galileia, Jesus diz: enchei as talhas. É um tipo de imperativo. Mas quando o apóstolo Paulo, do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, usa o imperativo enchei-vos do Espírito, é outro imperativo no grego. E esse imperativo que o apóstolo Paulo está usando, é o auristo, está querendo dizer constantemente. É um imperativo constante. Todos os dias você precisa se encher do Espírito. Não é como o imperativo usado por Jesus. Enche a talha foi cheia, ele fez o milagre, foi pontual. No original grego, quando o apóstolo Paulo fala enchei-vos do Espírito para a igreja em Éfeso, ele está dizendo constantemente, diariamente. Isso é uma prática. Isso é um exercício. Você não come todo dia? Então se encha do Espírito todo dia. Orando, buscando, salmodiando, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Esses uns aos outros, gente, é todo mundo. Eu me sujeito ao meu pai, eu me sujeito à minha mãe, eu me sujeito ao meu marido. Eu escuto meu filho. Não é porque eu sou autoridade sobre alguém que eu estou numa situação de superioridade, não. A graça nos nivela. Somos iguais diante de Deus. Todos dependentes.
Então, quando nós temos essa consciência de que nós somos absolutamente dependentes de Deus, não cabe orgulho. Não dá para ter humildade e orgulho ocupando o mesmo espaço. Então deixa o Senhor falar no seu coração nessa noite e mudar a sua mente. O orgulho é algo que nós temos que lidar com ele diariamente. Todos os dias o nosso orgulho se manifesta em algum momento no dia. Quando você fica irado com uma crítica, orgulho. Doeu, sabe o que foi? Foi o orgulho. E ele só dói quando ele está vivo. Orgulho ferido dói. Orgulho morto. E essa é uma luta diária. Diária. Porque nós estamos mergulhados em um mundo que está com a correnteza contrária. O mundo fala, isso não é justo. Você tem seus direitos. Você não tem que se submeter a ninguém. Seu corpo, suas regras. Quem manda é você. Eu não dependo de ninguém. Nós estamos indo na rota de colisão. Agradecendo. Sujeitando-nos. Nos humilhando. Exatamente como Jesus veio na rota de colisão de Lúcifer. Enquanto Lúcifer era um ser extraordinário, desejou ser mais, desejou ser como Deus. E na rota de colisão veio Cristo, que sendo tudo, se tornou nada, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Essa é a nossa parada aí, gente. É nisso que reside a nossa vitória. Porque Filipenses 2 diz que foi por causa disso que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. É perder para ganhar. É se humilhar para triunfar. Nós vencemos Satanás quando o nosso coração é cheio de humildade, de docilidade, de sujeição. Pelo poder do Espírito Santo, porque nós somos capazes de produzir isso sozinhos. Não há doçura em nós pela nossa iniciativa, ela dura 2 meses e depois vira azedo. Não há justiça em nós, plenitude, se não for pelo poder do Espírito em nós. Não há força em nós para nós atravessarmos os vales, se não for o Espírito de Deus em nós. Por isso que Jesus disse, eu preciso ir, porque se eu não for, Ele não virá. Mas quando Ele vier, Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Ele vai capacitar vocês. E o fruto do Espírito vai florescer em vocês. Para vocês viverem a vida cristã, vocês não conseguem viver a vida cristã apenas na vontade da sua carne. E tem gente frustrada com isso, porque está tentando e fracassa, tentando e fracassa, tentando e fracassa, porque está confiada na sua própria justiça. Mas quando nós entramos no lugar da dependência, e nós nos enchemos do Espírito pela palavra, quando você pensa que não, tem um renovo saindo aí, um fruto sendo gerado. Quando você pensa que não, você olha, em outra situação eu ia sentar a mão na cara dela. Como eu mudei? Quando somos cheios do Espírito, nós nos surpreendemos com a obra de Deus em nós. Então renda-se, obedeça, vigie. Não dê oportunidade para Satanás semear na sua própria vida através da sua própria boca. Proclame a palavra, agradeça, abençoe, conte as bênçãos, espalhe boas notícias, seja uma semeadora de esperança. Gente, é igual um bumerangue, você lança uma palavra de bênção e ela volta para você. Você lança uma palavra de gratidão e ela volta para você.
Quando Deus fala para a gente ser grato, ele não tem problema de autoestima não, gente. Deus não precisa ficar sendo bajulado pela nossa gratidão, não. Mas Ele nos manda agradecer porque Ele sabe que isso nos liberta da murmuração, da insatisfação que nos aprisiona. Você tem tanto, mas você não consegue ver, porque o coração está tomado pela insatisfação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, Deus, pela palavra revelada que o Senhor deu a Paulo e que reverbera através dos séculos, chegando aos nossos ouvidos hoje e podendo mudar a nossa vida hoje. Ajuda-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Muda a nossa mente, porque nós queremos ser cheias do Espírito, pelo conhecimento da Tua palavra, por falar e salmodiar nas nossas conversas interpessoais, por cantar ao Senhor no nosso coração, por dar graças em todas as circunstâncias, compreendendo que o Senhor está no controle de absolutamente tudo, e não temendo nos sujeitar uns aos outros, porque esse é o nosso DNA. Foi porque Cristo se humilhou que Ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Foi porque Ele se esvaziou que Ele despojou todo principado e potestade. Foi por isso que o Senhor o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ensina-nos, Senhor. Convence-nos daquilo que precisamos ser convencidas nessa noite, pelo poder do Teu Espírito, e em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.